Vamos agora para uma das partes mais importantes desse curso, que são as regras de derivação, né? Afinal de contas, se você for para um curso de ciências exatas, como química, física, ou para alguma engenharia, quando aparecerem as aplicações e problemas práticos, você vai se deparar com derivadas, integrais e não com limites, né? Ninguém vai pedir para você resolver um limite, um problema prático, né? Você vai ter que derivar alguma função, vai ter que integrar, né? Então você precisa conhecer as regras de derivação. Vamos começar com a mais simples, que é a derivada de uma função constante. Derivada de uma constante. Regra 1. Vamos ver essa função aqui, ó. F de x igual a 3. Ou y igual a 3. Como é que é o gráfico dessa função? É uma reta horizontal, né? Certo? Y igual a 3 ou f de x igual a 3. Não importa o valor de x que você pegue, o y é 3, né? Para qualquer x que você pegue, o y dá 3. Então, o gráfico é uma reta horizontal, passando por y3, né? Como é que é a derivada dessa função? O f' de x, a derivada em qualquer ponto do eixo horizontal, ou df dx, ou derivada da função, derivada de 3 em x. Por que derivada de 3? Porque a função é y3, né? Derivada de uma constante em relação a x. Como é que a gente faz essa derivada? Limite, quando h tende a zero, você pega um valor x aqui genérico, né? E mantém ele constante e faz ele variar de h na horizontal. Ou seja, f de x mais h menos f de x, dividido por h, né? Assim a forma, você pega esse quociente, faz o h tender a zero. F de x mais h menos f de x sobre h. Lembrando que quem está variando aqui é o h. Você, quando calcular a derivada, você mantém o x fixo, né? Quem é o f de x mais h? Valor do y em x mais h, 3. Né? Então, é 3. Então, f de x mais h é 3, ó, certo? E o f de x, 3 também. Não importa quem é o valor no eixo horizontal, o y é sempre 3. Então, o f de x mais h é 3. 3 menos 3, aqui no numerador, 3 menos 3, dividido por h. Limite quando h tende a zero. Então, observe que o numerador fica zero, né? Limite de 0 sobre h quando h tende a zero. Aí você pode até perguntar, sim, professor, isso aqui não é 0 sobre 0? Isso aqui não é indeterminação? Isso aqui não é uma indeterminação se eu colocar h zero? Não vai dar 0 sobre 0? Não. Isso aqui vai dar 0. Por quê? Você está aproximando o h de 0. Mas ele ainda não é zero, é um número bem pequeno, 0,00001, certo? De maneira que, se o h não é zero ainda, 0 dividido por h dá zero, certo? Então, o que você está fazendo aqui, na verdade, é o limite de uma constante. Isso aqui, na verdade, é zero, né? Certo? Vou explicar de novo. Você está fazendo h se aproximar de zero, mas ele ainda não é zero, certo? Ele é um número bem pequeno. Mas 0 dividido por um número diferente de zero, mesmo sendo bem pequeno, é zero. Ou seja, ao fazer o limite, esse quociente aqui é uma constante, que é zero. Quanto é o limite de uma constante? Zero. A própria constante, zero. Certo? Então esse limite aqui, ele dá zero. Certo? Então eu não vou substituir o h por zero, zero sobre zero. Isso aqui não é uma indeterminação. Ao fazer esse limite, isso aqui na verdade é uma constante zero. Né? Zero. Porque enquanto o h não é zero, zero sobre h dá zero. Certo? Então esse limite é zero. Ou seja, quanto aqui deu a derivada? Da constante, derivada de 3 em relação a x, isso aqui deu zero, né? Então a derivada de uma constante é zero, certo? Então, repetindo, y é uma constante, c, uma constante c. Derivada de uma constante em relação a x é zero, certo? A primeira regra é essa aí. Derivada de uma constante é zero, certo? A regra mais simples, né? A regra mais simples. E é a única que eu vou demonstrar, certo? A gente vai deixar as demonstrações para vocês como exercício, para a aula não ficar muito longa nem muito tediosa, né? Aqui, regra 2. Regra 2. Regra 2. Potência de inteiros positivos. Vou tirar isso aqui, certo? Potência de inteiros diferentes de zero. Então, a regra vale para qualquer número inteiro. Número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, qualquer inteiro diferente de zero, certo? Quer seja positivo ou negativo. Então, essa regra vale para, estou supondo aqui agora que vale para todos os inteiros, certo? Qual é a regra? Derivada de x elevado ao inteiro, esse n é um número inteiro, certo? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. X elevado ao inteiro é igual ao inteiro vezes x elevado ao inteiro menos 1. Repetindo.
Derivada de x elevado a n. N é um número inteiro. Certo? Isso aqui é igual. O número inteiro vezes x elevado ao inteiro menos 1. Certo? Então, derivada de uma potência de um número inteiro. Então, esse nzinho aqui é um número inteiro. Ok? Exemplo. Derivada de x em relação a x. Ou seja, x é x elevado a 1, né? Aplicando a regra. Quem é o n aqui? O n é 1. O n é 1, né? Como é que é a regra? 1 vezes x elevado ao inteiro menos 1. 1 menos 1. Quanto é 1 menos 1? 0. X elevado a 0 é o quê? 1. Então a derivada dá 1. Então a derivada de x em relação a x é 1. Certo? Aplicando a regrazinha, né? Então a derivada de x em relação a x é 1. Derivada de x2 em relação a x é quanto? Quem é o n aqui agora? 2. Usando a regra é o quê? Coloco o inteiro do lado do x, 2. X elevado ao inteiro menos 1. 2 menos 1. X elevado a 1, né? Ou seja, 2x, né? Que é a mesma coisa que 2x elevado a 1, né? Derivada de x elevado a 5. X elevado a 5. O n é 5 agora, né? Fica a constante, né? Que é o expoente inteiro, 5. X elevado a 5 menos 1. 5x elevado a 4. Certo? Derivada de x elevado a 100. O n é 100. A constante n vezes x elevado a 100 menos 1. X elevado a 99. Certo? E o inteiro negativo. Ampliando aqui, ó. E o inteiro negativo aqui embaixo, ó. Derivada em relação a x, 1 sobre x2. 1 sobre x2. Aí você lembra que x2 eu posso escrever assim, né? X é elevado a menos 2, né? Eu passo a potência para o numerador, trocando o sinal do expoente. O expoente é mais 2, fica menos 2. Pronto. Isso aqui é... Eu vou aplicar essa regra aqui, né? Só que é um inteiro negativo, ó. O n é menos 2. O n é menos 2. Certo? Como é que é a regra? Coloco o inteiro menos 2 aqui do lado do x. X elevado a menos 2 menos 1. Regra, né? O n é menos 2, ó. Certo? Fica menos 2, x elevado a menos 3. Certo? O x é menos 3, você pode colocar no denominador. Lembrando de trocar o sinal do expoente, né? De menos 3 para mais 3. E no numerador fica só o menos 2, né? Certo? Menos 2, x elevado a mais 3. Certo? Então essa regra vale para expoentes n inteiros positivos e vale, por esse caso aqui, inteiros negativos, né? Certo? Essa aqui, regra 3. Observe que eu não estou demonstrando as regras, mas você demonstra todas essas regras usando a definição de derivada, usando limites, certo? Está nos livros aí, então fica como exercício. Então, você demonstra qualquer regra dessa usando a definição de derivada, usando limites. Regra 3. Multiplicação por uma constante. Aqui eu tenho esse u que aparece aqui é uma função de x. Esse c é uma constante. Constante vezes uma função de x. Você tira a constante para fora da derivada. Derivada de c vezes u é c vezes derivada de u em relação a x. Então, como é a regra de multiplicação por uma constante, a constante c você tira da derivada. Fica c vezes derivada de u em relação a x, onde u é uma função de x. Derivada de c vezes u é c derivada de u. Exemplo, derivada de 5x ao cubo. Tiro o 5 da derivada. 5 vezes derivada de x ao cubo. Quanto é a derivada de x ao cubo? A regra do x elevado a n, o n é 3, né? Fica 3x elevado a 3 menos 1. Como é que é a derivada de x ao cubo? 3x elevado a 3 menos 1. 3x2. 3 vezes 5, 15x ao quadrado. Certo? Derivada de menos u. Lembrando que u é uma função de x, né? Isso aqui é a derivada de menos 1 vezes u, onde a constante c agora é menos 1. Tira da derivada, menos 1 du dx. Então a constante c agora é menos 1. Menos 1 du dx, ou menos du dx. Certo? Então a derivada de menos uma função é menos a derivada da função. Equivale a colocar o menos 1 fora da derivada, né? A regrazinha, né? Derivada em relação a x, essa aqui agora, né? Menos 3x à quinta. A constante c é menos 3. Tiro a constante menos 3 da derivada. Ó. Menos 3. Menos 3, derivada de x5. Quanto é a derivada de x5? O n é 5, né? Fica 5x elevado a n menos 1. 5 menos 1, x4. 3 vezes 5, 15, o sinal menos, né? Menos 15x4. Então, constante vezes função, tira a constante da derivada. Fica lá de fora, né? Regra 4. Derivada de uma soma de duas funções. Né? Soma de duas funções.
passar para cá, né? Ó, derivada de uma soma, U e V são duas funções de x. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Repetindo, U e V são duas funções de x, certo? Derivada da soma é igual à soma das derivadas, certo? Aqui, derivada de exemplo, né? x4 mais 6x, derivada da soma. Soma da derivada de x4, a primeira, mais a derivada de 6x, certo? Derivada da soma é igual à soma, você está somando agora as duas derivadas, né? Derivada de x4, pela regra do xn, o n é 4. 4x3, n menos 1 é 3, né? Derivada de 6x, tira o 6 da derivada, fica a derivada de x em relação a x, que é 1, ou seja, 6 vezes 1, certo? Derivada de 6x, tira o 6 da derivada, por essa regra aqui, né? Regra 3, né? Fica a derivada de x em relação a x, que é 1. Exemplo aqui. E se for uma derivada de uma diferença de duas funções? Derivada de uma diferença de duas funções, U e V não é uma regra nova. Você vai combinar a regra 4 com a regra 3. Então, derivada da diferença vai ser, né? Eu escrevo assim, né? Derivada de U mais menos 1V. Escreva esse menos V como menos 1V. U e V são funções de x, certo? Agora virou a derivada de uma soma, ó, certo? Escrevo o menos V como menos 1V. Então virou a derivada de uma soma, regra 4. Dá o quê? Derivada da primeira, que é U, mais derivada da segunda. O menos 1 eu tiro da derivada. Ó. Por quê? Regra 3. Menos 1 é a constante C. Menos 1 dv dx. Mais com menos dá menos. Conclusão eu chego. Derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Não é uma regra nova. Eu combinei a regra 4 com a regra 3. Certo? Exemplo. Esse exemplozinho aqui, para finalizar essa regra. Derivada de 2x5 menos 3x2. Derivada de uma diferença. Vira diferença das derivadas. Ó. Diferença das derivadas, certo? Derivada da primeira menos derivada da segunda. Derivada de 2x5. Tiro 2 da derivada. Tá aqui, ó. Tiro 2 da derivada. Mais para cima. Pronto. E derivada de x5. 5x4, né? 5x4, né? Regra do x elevado a n. Menos derivada de 3x2. Tiro 3 da derivada. Fica a derivada de x2. Que é a derivada de x2? 2x, né? Pronto. Multiplico aqui, né? Ajeito, dá isso aqui. Certo? Pra frente. A gente vai continuar com as regras de derivada na próxima aula, mas eu quero aqui adiantar a derivada de uma função muito importante, que são as funções exponenciais. Então vamos adiantar essa derivada. Uma função exponencial é desse tipo aqui, ó. F de x é igual a uma constante, A é uma constante, elevado a x. Uma potência onde a base é uma constante maior que 0 e diferente de 1. Então, A é uma constante maior que 0 e diferente de 1. A variável independente, que é o x, está agora no expoente, ó. A elevado a x. Exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x, o algarismo neperiano elevado a x. Como é que é o gráfico dessa função? É só revisando rapidamente função exponencial. Como é que é o gráfico? Se o a for maior que 1, que são esses casos aqui, ó, o a é 2, o a é 3, o a é o algarismo neperiano. Se o a for maior que 1, o gráfico tem essa aparência aqui, ó. X cresce, o y, que é o gráfico em vermelho, cresce também. Então, se o a for maior que 1, a função é crescente. X cresce, y cresce. E observe que passa pelo ponto x0, y1. Coloque x0 aqui, ó. A elevado a 0, 1. Então, quando o x for 0, o y é 1. Coloco x0, fica a elevado a 0, que dá 1. Então, a maior que 1, que são esses casos aqui, ó. 2 elevado a x, 3 elevado a x. É algarismo neperiano. 2.7 é um número de infinitos algarismos, né? Certo? É maior que 1. Então, é elevado a x, fica assim a função, né? Função crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, se o a estiver entre 0 e 1, a função tem essa cara aqui, ó, decrescente, né? Isso quer dizer o quê? X cresce, o que acontece com y? Decresce. A maior que 1, A entre 0 e 1. E a função passa o gráfico passa por 0, 1. Quando o x for 0, o y é 1, certo? Exemplos de
Um caso decrescente, o A entre 0 e 1. Tá aqui, ó. Exemplos de A entre 0 e 1. Y2A menos X. Aí você pode até dizer, mas professor, não está com essa cara aqui não. Ó. Aqui é constante elevado a X. Aqui tem o menos X. A constante A aqui é 2. Aí você ajeita isso aqui, ó. 2A menos X é 1 sobre 2 elevado a X. 1 sobre 2 elevado a X. Isso é 1 meio elevado a X. Agora sim, está com essa aparência aqui, ó. A elevado a X. Quem é o A? 1 meio. Menor que 1. Certo? Então é decrescente. O A é menor que 1. Decrescente. Certo? E elevado a X. Algarismo neperiano, que é maior que 2. 2,7. 1 quarto e assim vai, né? E elevado a menos X. Não está com essa aparência. Ajeita. Escreve assim, ó. 1 sobre E elevado a X. Isso aqui é 1 sobre E elevado a X. 1 sobre 2,7 é menor que 1, né? Agora, o A é 1 sobre E. Tá aqui, ó. Agora está com essa aparência. Ó. O A é 1 sobre E. Então, isso aqui são casos em que o A está entre 0 e 1. Caso decrescente. Certo? Como é que é a derivada dessa função? Derivada de A elevado a X. A gente vai ver posteriormente, eu estou só adiantando, né? Que isso aqui é logaritmo neperiano da base, da constante A, vezes A elevado a X. Então, observe que a derivada de uma função exponencial ela é proporcional à própria função exponencial. Ela é igual a uma constante vezes a própria função exponencial, né? Certo? Lembrando que é logaritmo neperiano de um número. Logaritmo neperiano de 3, por exemplo. É o log de 3 na base E. A base E é o algarismo neperiano, né? Então, a gente escreve como log neperiano de E. Então, fica subentendido aqui, quando você escreve como ln, é um logaritmo com base E. Certo? E quando o logaritmando for o próprio E, logaritmo neperiano de E, é log de E na base E. Dá 1, né? Porque E elevado a 1 é o logaritmando E, né? Certo? Então, logaritmo neperiano de E é log de E na base E, que é 1. Então, a regra é a seguinte: derivada de uma função exponencial é igual à própria função exponencial multiplicada pelo logaritmo da base, a base A. Logaritmo neperiano da base A. Exemplo, então a regra é essa aqui, né? Certo? A gente vai ver isso, vai voltar para isso aqui depois, né? Eu estou só adiantando. Por exemplo, derivada de 3 elevado a x. Quem é o A aqui? 3. Pela regra é o quê? É igual ao próprio 3 elevado a x, a própria função exponencial, multiplicado pelo logaritmo neperiano da base 3. Certo? Logaritmo de 2 elevado a menos x. É uma função exponencial, tem essa cara aqui. A gente acabou de ver que 2 a menos x é 1 sobre 2 elevado a x, né? Certo? Então a base A aqui, aqui, né, à minha direita, a base A é 1 meio, né? A base A é 1 meio, certo? Então fica o quê? Fica o próprio 1 meio elevado a x, tá aqui, a própria função exponencial, multiplicado pelo logaritmo neperiano da base. Mas a base A é 1 meio, né? Logaritmo neperiano de 1 meio, certo? E se a base for o algarismo neperiano, derivada de E elevado a x, observe que o A agora, ó, é o E, o algarismo neperiano, né? Certo? Usando a regra aqui dá o quê? Isso aqui é igual ao próprio E elevado a x, a própria função exponencial, vezes o logaritmo neperiano da base. Mas a base é E. Quanto é o logaritmo neperiano de E? 1. Então isso aqui é 1, né? Certo? Então fica 1 vezes E elevado a x. Certo? Então a derivada, se a base A for o próprio algarismo neperiano, a derivada é igual, a derivada da função é a própria função exponencial. Repetindo, né? Se a base A for o próprio algarismo neperiano, a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Certo? E elevado a x. Estou aplicando essa regrazinha aqui, ó. Pegando o A como sendo E, né? Troco o A por E. Certo? Fica logo neperiano de E, que é 1. Isso aqui dá 1, né? Fica então 1 vezes E elevado a x. Certo? A regra geral é essa aqui. Então, olha o interessante, derivada de uma função E elevado a x. Certo? A base aqui é o E, né? Algarismo neperiano. Certo? O que é que significa derivada de E elevado a x ser o próprio E elevado a x? Vamos para essa figurinha aqui, para a gente finalizar. Ó. Aqui está o gráfico de E elevado a x. Ó. E elevado a x. Y elevado a x, na horizontal x. Vamos pegar o x igual a 0. X igual a 0. Quanto é a derivada de E elevado a x em x igual a 0? Tá aqui, ó, troca aqui por x por 0. E elevado a 0, a derivada dá 1. A derivada é a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Tangente desse ângulo alfa aqui, então, dá 1. Certo?
Então, a derivada do e elevado a x é o próprio valor de y. Isso aqui é o valor de y, né? É o próprio, essa alturazinha aqui, ó, daqui para cá, 1, né? Certo? Então, a coeficiente angular, a inclinação da reta tangente, é o próprio valor de y. Repetindo, a inclinação da reta tangente, que é a derivada da função no ponto, é a inclinação da reta tangente, a tangente de alfa, é o próprio valor de y no ponto, que é o e elevado a x, y. Certo? Vamos pegar um outro ponto. X igual a 2. Pronto. X igual a 2. A derivada em 2 é o quê? Está aqui a reta tangente em 2, ó. Em x igual a 2, né? Certo? É a tangente de alfa'. Tangente de alfa'. É a derivada em x igual a 2. Mas essa derivada é o quê? O próprio e elevado a 2. O y, essa alturazinha aqui, né? Ó. Essa alturazinha aqui. Certo? Ou seja, essa altura aqui, né? Então, a derivada da tangente de alfa' é o e elevado a 2. Então, a derivada, o coeficiente angular da reta tangente, a tangente de alfa, que é a derivada, é o próprio valor de y no ponto x igual a 2. Ou seja, e elevado a 2. Essa altura aqui. Certo? Isso acontece com função exponencial muito especial, né? É aquela em que o a é o algarismo neperiano. Certo? O e. Então, coeficiente angular da reta tangente é o próprio valor de y no ponto. A própria alturazinha aqui, né? Tangente de alfa' é essa alturazinha aqui. Certo? A gente continua as regras de derivação na próxima videoaula.